Boa noite, pessoal. Hoje, então, nós vamos dar continuidade, né, às nossas aulas sobre o Microsoft Excel. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a formatação condicional, tá? Então, eu enviei aí no chat de vocês. Hoje a gente vai trabalhar com a aula 05. Então, vamos abrir aí, né, um documento no Excel, uma planilhazinha. Então, vamos digitar Excel. Vamos abrir, então. Vamos lá abrir uma pasta de trabalho em branco. Para quem estiver dando continuidade na mesma planilha da primeira aula que a gente teve, não tem problema, tá? Pode fazer no mesmo documento. É que eu sempre abro uma planilha por aula. Eu acho mais fácil para mim, para organizar também, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou copiar aqui. Vou copiar essa tabelinha que eu tenho que digitar para ser mais fácil para mim, para eu ir digitando junto com vocês. Então, no nosso caso, então aqui em cima nós temos aí que está escrito Araras Informática, Hardware e Software, né? Embaixo, então, está escrito Rua São Francisco. Número 123, Araras, São Paulo. Beleza. Aí, vamos lá. Pula uma linha, né? Igual tá aqui. Na linha de baixo, então, tá escrito número. Na linha de baixo, né? Na célula de baixo, tá escrito número. Na segunda célula, é escrito nome. Na terceira, salário bruto. Pessoal, como eu já tô digitando, já vou fazer a formatação, tá? Então, como vocês viram aqui, né, que o salário bruto tá pegando um pouquinho da célula D, então eu coloco o cursor do mouse aí na intersecção, que a gente fala, entre as colunas C e D, dá 2 cliques para ele aumentar, né? Já deixar a célula da coluna C, deixar ela do tamanho correto, né? Depois tem lá INSS, do ladinho nós temos gratificação. Aí a mesma coisa, tá passando um pouquinho para a célula E, para a coluna F. Então, 2 cliques entre a E e a F, né? 2 cliques para ficar do tamanho correto a célula E. Depois nós temos aí INSS. Aí do ladinho tá escrito RS, que aí a gente vai descobrir qual é o valor do INSS, que vai ser descontado do salário da pessoa. Depois nós temos a gratificação, que é a mesma coisa, tem o RS, que é para mostrar para a gente qual vai ser o valor da gratificação. E por último, nós temos aí o salário líquido. Né? Então, deixa eu puxar mais para lá. Mesma coisa, eu coloco o cursor do mouse entre H e AI e dá 2 cliques, né? Agora, vamos digitar, então, os valores que estão aí dentro. Então, nós temos aí. Pessoal, uma coisa, tá? Do Excel. Ele faz muitas funções automáticas, né? Mas, para ele conseguir fazer, eu preciso sinalizar para ele. Então, aqui no meu caso, aí, nós temos, né? Do 1 até o 8. Para eu não ter que ficar digitando 1, 2... 3, até o 8, no caso, o que nós vamos fazer? Ó, digitei só até o 3, 1, 2, 3, para ele entender que nós estamos fazendo uma sequência de numeração indo de um por um, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar até a tela aqui. Opa. Eu seleciono, então, do 1, 2 e 3, tá? O que eu faço? Eu coloco o cursor do mouse, então, aqui, pessoal, aonde tá o quadrado, né? O quadradinho verde. E arrasto, ó. Vocês vão vendo que aí ele vai mostrando na lateral qual o número que ele tá. E solto. Então, ele colocou a sequência para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, por exemplo, se fosse até o 100, tá? Só para vocês verem. Então, eu seleciono, por exemplo, o 7 e o 8, para ele entender que é o intervalo de 1 por 1 que a gente está seguindo. E aí eu vou clicar, né, no quadradinho e vou arrastar, tá, pessoal? Ó, eu consigo chegar até o número que eu quero, que nem vai até o 100, Gi. Então, ó, até o 100, tá? Ó lá, ele faz o intervalo corretamente, tá? Por quê? Porque eu sinalizei para ele, olha,
olha, Excel, eu estou fazendo uma sequência de números que é 1 por 1. Então, ele entende que ele tem que completar dessa forma, tá? Então, sempre digito pelo menos 2 valores, e aí, no nosso caso, é só clicar e eu arrastar, tá? Ele vai entender a sequência de números que é para ele fazer. Tudo bem até aqui? Ô, Gi, mostra Oi. para mim aí como é que você fez para puxar aí Tá. a sequência. É só não para selecionar ali para aparecer. Ah, tá. É assim, ó, ele precisa entender qual é a sequência que ele tem que seguir, tá? Então, eu fiz assim, ó, 1, 2 e 3, tá? O que que acontece? Aqui, se você for ver, quando você seleciona isso, você tá falando pro Excel o seguinte, olha, eu estou fazendo uma sequência de numeração que vai de 1 por 1, tá? 1 por vez. Então, aí é só você clicar aqui no quadradinho verde mais pequenininho, ó, e arrastar, tá vendo? Ele vai 1 por vez, tá? Então, quando você clica e arrasta, sim, ele faz. Por exemplo, tem como... Apareceu aqui já. Apareceu? Por exemplo, vai de 2 em 2. Então, tipo, 1, 3 e 5, tá? Só para vocês verem. Então, tá indo de 2 em 2, né? Então, você vai selecionar a sequência que você já mostrou para ele de quanto em quanto que tá indo. E aí, você arrasta, ó. Quando você arrasta, ó, ele vai de 2 em 2, tá vendo? Ó, 7, 9, 11, 13. Então, ele entende, tá? Isso tudo já é função programada do Excel, viu, pessoal? Então, é 1, 2 e 3. Então, seleciono e arrasto, tá? Então, vai até o 8 só. Prontinho. Deu certo, então, Júlio? Deu. Tá, então tá bom. Então, vou continuar aqui digitando. Eduardo. Depois, embaixo é Maria. Depois é Helena. Depois, embaixo é Gabriela. Depois é Edson. Opa. Edson. Depois eu tenho a Elisângela. Depois eu tenho a Regina. E por último, o Paulo. Tá? Aí aqui a Elisângela tá comendo um pedacinho da coluninha C, né? Então, 2 cliques rapidinho para ele alargar a célula. Aí depois eu tenho a questão do salário bruto, né, pessoal? Ó, salário bruto, vocês estão vendo que tá com formato de moeda. Então, o que eu já aconselho vocês? Selecionem a coluna, pessoal, e já apliquem o formato de moeda, né? Que no nosso caso aqui tem a cédulazinha e o valor e a moedinha. Só clicar para ele já habilitar. Confere, aqui ainda está aparecendo geral. Clica de novo, olha, apareceu contábil. Dependendo da versão que vocês tiverem, pessoal, aparece contábil, aparece moeda. Nessa versão que eu tô, ele aparece as duas formas. As duas são idênticas, tanto moeda quanto contábil, tá? Tá vendo? Aqui, na verdade, aqui contábil aparece a calculadora e moeda vai aparecer as moedinhas aqui, a cédula de dinheiro, tá bom? Então, contábil, beleza. Aí, vamos lá, vamos digitar os valores, então. Então, é 853, depois é 951, depois é 456, depois 500, depois 850, depois 459, 478 e, por último, 658. Pronto. Beleza, esses aqui são os valores dos salários brutos. Não se assustem aonde tem esses valores de 500, 400, por conta que quando a gente montou essa tabela, pessoal, ainda era a época que tinha salário mínimo de menos de R$500, tá? Não tá tão distante assim, viu, pessoal? Então, depois, aí nós temos o INSS, né, ó. Aqui no INSS, vocês estão vendo que tá com porcentagem. Então, o que eu vou falar para vocês? Selecionem a coluna onde a gente vai aplicar aqui a porcentagem. Já vão lá em cima, do lado do símbolozinho da cédulazinha e da moeda, cliquem em porcentagem, tá? Olha lá, já apareceu porcentagem. Beleza? Aí vamos lá. Vamos digitar o 10, que é 10%, né? Que tá aqui. Aí depois o de baixo é 9,99, ó. 9,99. Ele arredondou para 10. E aí, Gi, o que eu faço? Vocês vão ver que os de baixo estão tudo assim, né? 8,64, 8,50. Então, vocês vão selecionar, pessoal.
Selecionem a coluninha onde está a porcentagem, tá? Ó, tá selecionada. Clica com o botão direito do mouse em cima dela. Aí vocês vão em formatar células. Quando a gente vai em formatar células, olha lá. Como já está mostrando que nós estamos em porcentagem, ele está mostrando que as casas decimais são 0. Então, nós vamos colocar 2 casas decimais, tá? Que aí ele aceita o 9,99. Ele não faz o arredondamento. Se a gente deixar uma casa decimal só, ele arredonda, tá? No nosso caso, deixa 2 casas decimais que vai ficar certinho. Pode fechar. Aí, no nosso caso, agora a gente vai digitar. Então, é 9,99. Será que eu não sei isso? Ué, brincadeira, viu? Formatar a célula. 2 casas decimais. Beleza, vamos ver aqui. Outra é 8,64. Acho que eu não selecionei. Botão direito, formatar célula. 2 casas decimais, ok. Vamos ver. 8,64. 8,50. Depois é 8,99. Depois é 6,25. Depois a gente tem 7,12. E por último, eu tenho 5,99. Pessoal, para quem não trabalha ainda, deve estar se perguntando o que é esse INSS, tá? Todo trabalhador que é assalariado, que tem registro em carteira, é descontado do salário, né, do funcionário, aquele valor de INSS. Para que é descontado? Já é descontado por quê? Por exemplo, o Júlio trabalha lá na oficina. Se o Júlio se machuca, se ele fica doente, 15 dias a empresa paga o salário do Júlio. Depois dos outros 15 dias, ele tem que entrar pelo INSS, tá, pessoal? Então, é o valor que a gente contribui para que, caso eu fique doente, eu possa me afastar do meu emprego e continuar recebendo. Caso as meninas engravidem também, você tem direito ao salário maternidade, né? Que é tudo vem do fundo do INSS, é o INSS que paga. E quando a gente vai se aposentar, é o INSS que paga a nossa aposentadoria, tudo bem? Por isso que a gente tem que ter aquele tempo de contribuição, não sei quantos anos de trabalhado, não sei quantos anos de contribuição, tá? Então, o INSS serve para isso. Aí vocês falam assim para mim, Gi, mas e se eu não quiser descontar esse valor do meu salário? A gente não tem essa opção de não querer, tá? Nós somos obrigados. Apenas o trabalhador que é informal, que é o trabalhador autônomo, que não tem registro em carteira, não paga o INSS, porém, se ele ficar doente, não tem onde ele recorrer, né, para ganhar um salário, nada disso. Como nós somos trabalhadores assalariados, com registro em carteira, é descontado do nosso pagamento, né, o INSS, e aí quando a gente fica doente, que mais de 15 dias, a gente entra no INSS, que o pessoal fala, né, então a gente passa por perícia e tem direito a ficar afastado em casa, recebendo o salário, certo? Então, continuando. Aí aqui do lado, pessoal, nós temos a gratificação, que vai ser a mesma coisa, ó, 9%, 8%, 6%. Aí vocês vão ver que no caso aqui são números redondos que a gente tem. 9, 8, 6, 7, 5, enfim. Mas a gente vai fazer a mesma formatação. Então, seleciona a coluninha onde está a gratificação. Aí vocês vão clicar lá na porcentagem, tá? E aí, já para garantir, botão direito, formatar células, porcentagem, vocês vão colocar 2 casas decimais, tá? Ok, igual a gente fez na anterior, na coluna anterior. Então, vamos lá. Aí é 9, depois eu tenho 8, depois eu tenho 6, outro 6, depois eu tenho 7, depois eu tenho 5, outro 5 e um 4, tá? Então, esses aqui são os valores, era isso que eu tinha que digitar. As demais coisas, que é o INSS, o valor do INSS, o valor da gratificação e o salário líquido, nós que vamos fazer agora. Então, já vou até deletar essa planilhazinha aqui, para a gente não confundir mais. Quem está digitando comigo está aqui? Fez até aqui? Calma aí, Dia, eu tô só... fazer. Tá. Eu só fiquei confuso na coluna ali do INSS. Essa de gratificação, eu prestei atenção agora, eu consegui fazer. Peraí, é igual? Já te explico. É igual. Seleciona, vai lá na porcentagem,
Volta, botão direito, formatar Isso. célula. Isso. Aí, casas decimais. Isso. Coloca 2 casas decimais. Pronto. É isso? É isso mesmo. Aí você vai digitar, né? Deixa eu voltar meu. Aí você vai digitar aí. Só a primeira que é 10%. As outras é 9,99, 8,64. Eu coloquei o 9, foi para 900%. Ô Júlio, primeiro você formata, coloca a porcentagem, depois você digita o valor. Senão ele faz isso mesmo. Se você digitar primeiro o valor e depois aplicar a porcentagem, ele faz isso daí. Ó, então eu apaguei e vou deixar zerado a coluna. Aham. Seleciono. Selecionei isso que eu quero. Porcentagem, botão direito. Isso. Formatar célula. Isso. Tá aqui, porcentagem, casas decimais. 2. Ok. Aí eu vou lá, digito com 10%, eu digito 10. Isso. Ok, enter. Aí o 9,9, eu digito 9,9? E você digita 9,99 mesmo, tá? 9,99. Sim, beleza. Tá? Eu também já fiz isso daí, viu? Aquelas assim. Beleza. Hoje seu microfone tá mutado. Yasmin, eu mutei porque eu tava escutando um áudio do professor Juninho. Aquelas assim. É que eu tava esperando vocês terminar de digitar. Vocês já acabaram? Uhum. Então tá bom, então eu vou continuar. Estava me mandando mensagem que a mãe dele tá sendo... A mãe dele foi transferida pra UTI, tá com Covid, meu Deus. Nossa. Ai, olha, pelo amor de Deus, viu, gente? Parece... Tem gente que acha que é brincadeira ainda, sabe? É isso que eu fico revoltada. Bom, vamos continuar aqui, depois eu falo com ele, ó. Então, vamos lá. Com relação ao INSS, então, tá? Então, como eu falei para vocês, o INSS, como que a gente vai descobrir a taxinha dele aqui, né? Se eu fizesse... Opa, deixa eu minimizar, tem hora que eu com a lupa não somos muito amigas, não, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Então, vamos criar a fórmula, né? Então, eu vou colocar o sinal do igual. E aí, o que eu faço, pessoal? Aí, eu vou ter que selecionar onde está o valor bruto, que no caso é R$853, que está na célula C5. E aí, eu faço a multiplicação com o valor do INSS, que é 10%, e aperto Enter, tá? Então, o que acontece é que eu já tenho o valor eu já tenho o valor que vai ser descontado de INSS, que nem no nosso caso é 85,30. Para confirmar, vamos abrir a calculadora aí, né? Só para confirmar. Na calculadora, pessoal, então eu tenho lá 853, aí se eu fizer menos... Opa, tô na lupa tentando fazer menos. Menos, então no caso 10%, né, que eu já tenho pronto, deu 85,30, tá? É o valor que nós descobrimos aqui, tá? Então, no caso, 10% de 853 é
No caso, 85,30. Então, pessoal, é sempre fácil para a gente descobrir porcentagem assim, tá? Tem gente que vai lá, multiplica e divide por 100. Não preciso disso. É só eu fazer o valor bruto que eu tenho vezes a porcentagem, tá? Aí já dá o valor certo. Porque essa porcentagem, ele já subentende o Excel que ele está sendo depois dividido por 100. Então, por isso que dá certo. Então, de novo aqui, ó. Então, como que eu vou fazer? Vou até aumentar, tá? Então, que nem eu quero descobrir 9,99% de 951. Então, vou colocar o sinal de igual, tá? Vou clicar no salário bruto, que no caso é a célula C6, e vou fazer a multiplicação, né? Pelo valor do INSS, que no caso é 9,99, tá? Então, a C6 vezes a D6 e aperto Enter. Então, o meu valor é de R$ 95, tá? O valor de 9,99. Para vocês verem como faz a diferença o valor arredondado. Se fosse 10%, daria 95,10, tá? Mas como é 9,99, dá apenas 95, certo? Aí, pessoal, aquele mesmo esquema das outras aulas. Gia, eu já não posso fazer tudo automático? Pode. Montou uma conta, né, onde você fez a célula certinha, a fórmula certinha, é só você clicar e arrastar, tá, pessoal? O que que acontece? Ele vai fazer certinho aquela fórmula, ele vai seguir idêntica. A única coisa é que ele vai mudando as células que ele tá pegando o valor. Então, que nem aqui no nosso caso, aqui ele pegou da C6 e da D6, no 39,40 ele pegou na C7 e na D7, na de 42,50 ele pegou da C8 e D8 e assim sucessivamente. Oi? Você pode voltar? Porque eu não sei o que acontece que eu não consigo fazer esse negócio. É na onde você clica para clicar e arrastar. Eu clico com o botão direito? Não, é com o botão esquerdo, é o normal que a gente utiliza para clicar. Ele tem que ficar esse maisinho escuro, ó, em negrito. A hora que ele tá assim, é só você clicar e arrastar, que ele segue a mesma fórmula. Ele copia e cola nas demais. Agora deu certo. É. Eu fico apertando no meio, não aperto no quadradinho. Sendo o quadradinho verde pequenininho aqui, ó. Tá? Uhum. Esse quadradinho. Aí vai aparecer esse sinalzinho de mais escurinho. Você vai clicar e vai arrastar, tá? Agora vamos para gratificação. Pessoal, gratificação é a mesma coisa. Igual, vamos montar a fórmula, tá? Então, no nosso caso, é o salário bruto vezes quem? Vezes a gratificação, que no caso aqui é 9%. E aí eu aperto Enter, tá? No caso deu 76,77. 9% de 853. Então, vou fazer mais uma. Então, igual. Então, aí nós vamos selecionar o valor, que é 951, que está na célula C6, vezes aí a porcentagem da gratificação, que é 8%, né? Eu coloquei um sinal a mais aqui. Pronto. Né? Então, o que ele fez? 951 vezes 8% e aperto Enter. Aí, no nosso caso, deu 76,8. Para eu não ter que ficar fazendo um por um, só eu clicar no quadradinho verde bem pequenininho e arrastar, tá? Que ele vai fazer essa sequência. Ele vai lá. Aí, aqui ele vem na C7 e a E7. Aqui ele vem na E8, na C8 e E8 e assim ele vai. Tudo bem aqui no INSS na gratificação? Sim, professora. Okay. Sim? Então, vamos continuar. Espera aí. Aí, aqui vamos para o salário líquido, pessoal. Para quem já trabalha é mais fácil. Para quem não trabalha, fica meio perdido. O INSS, ele desconta, tá, pessoal? Então, eu vou colocar um sinalzinho de menos aqui para vocês entenderem. E a gratificação, eu vou adicionar ao salário, né? Uma coisa que vai acrescentar, tá? Então, é assim, quando a gente vai ser contratado para trabalhar no emprego, na nossa carteira de trabalho é escrito lá, por exemplo, R$ 1.500 é o salário. Só que aí desses R$ 1.500 tem que ser descontado
o INSS, tá? Então, no caso, é descontado, ou seja, a gente faz uma conta de menos. E aí, no caso a pessoa tenha a meta e ela bata a meta, aí, no caso, ela tem uma gratificação. Essa gratificação, ela é acrescentada ao salário da pessoa, tá? Então, é que no nosso caso, como que a gente vai fazer o salário líquido? Então, como nós só temos conta de mais e de menos, então elas não influenciam a ordem ou a sequência. Eu não preciso colocar entre parênteses, tá? Por conta que é indiferente se eu fizer mais ou menos, independente da ordem que eu organizar, tá? Então, aí vocês vão colocar igual. Aí, no caso, o salário líquido é como? Como que é essa forma? Então, eu tenho que pegar o salário bruto, que é o quanto eu ganho na carteira. Aí, eu tenho que fazer menos, como eu falei para vocês, ó, menos o valor do INSS, que no caso é os 85,30. E aí, eu faço mais a gratificação que eu vou ganhar, que no caso é 76,77, tá? Então, eu tenho que fazer a C5, que é 853, menos 85,30, mais 76,77. Feito isso, eu aperto Enter. Então, vamos lá. O Eduardo vai ganhar 844,47. Será que tá certo, Gi? Só testar. Vamos abrir a calculadora. Deixa eu... Olha aqui como ficou grande isso, Jesus. Deixa eu diminuir aqui, senão não vai, né? Então, a calculadora. Então, no nosso caso, eu ganho 853 menos os 85,30, deu 767,70. Mais os 76,77. 76,77. Então, deu como pagamento 844,47. Tá, pessoal? Então, essa aqui é a forma, esse aqui é o valor que a pessoa vai receber. Então, vamos fazer a outra de baixo. Então, vamos lá. A Maria ganha 951. Então, vamos lá. Igual o valor bruto, o salário bruto, que é 951, menos, aí no caso eu tenho o valor do INSS, que é R$ 95,00, mais a gratificação, que é 76,8, tá? Aí é só eu apertar o Enter. No caso, ela vai receber R$ 932,08. Pessoal, prestem atenção para vocês não clicarem na célula errada. Porque se você clicar na célula errada, vai dar valor errado, tá? Então, aí, pessoal, a mesma coisa. Só clicar e arrastar. Então, coloca o cursor do mouse onde tem a fórmula já montada. Coloca o cursor no quadradinho bem pequenininho, que vai aparecer esse mais escurinho. Vou clicar e vou arrastar, tá? E aí, ele já vai trazer os valores certinhos para mim. Ô, Gi. Oi. Espera aí um pouquinho, que você vai meio rápido, aí eu vou aqui no computador, que eu passo a visão do celular, você já passou, não consegui. Tá, do salário líquido? Qual que é a fórmula? Isso. Ah, vamos lá, ó. Vou fazer salário bruto. Isso. Bruto. É o salário bruto. Ó, é o salário bruto menos o valor do INSS, que é 85,30. Tá? Mais a gratificação. Então, o INSS é menos e a gratificação é mais. Gratificação. Isso. Beleza. Aí tá Enter. Aí deu lá 844,47. Foi isso que deu o seu? Foi. Tá, então beleza. Aí você pode fazer a outra, né? Se você quiser, ou clicar em arrastar. Então, sempre é o salário bruto menos o valor do INSS mais o valor da gratificação, tá? Olha minha cachorrinha, meu Deus. E aperto Enter, tá? Aí, para clicar em arrastar, a mesma coisa. Seleciona a célula, coloca o cursor do mouse aqui, né? No quadradinho verde mais pequenininho aqui e arrasta, tá? Ele faz a sequência aí pra gente. Lembra que na semana passada a gente tinha uma célula que não podia ser substituída. Então, no caso, a gente fazia a fixação de célula. Essa semana a gente está trabalhando só com valores que pode substituir. Então, ele faz a sequência, né? Então, C9 menos F9 mais G9, e assim ele vai fazendo. Tudo bem? Tranquilo. Então tá. Então vamos lá.
Pessoal, aí no caso, se vocês olharem o documento do Word que eu mandei para vocês, se alguém já até olhou, vamos lá. Aí tá aqui, né? O item A, calcule o INSS, a gratificação e o salário. Foi o que a gente acabou de fazer, né? O INSS, a gratificação e o salário. Beleza. Aí, continuando, vou riscar de amarelo aqui só para eu saber o que eu já fiz, tá? Aí, no item B, coloque as formatações necessárias. Então, no caso, a formatação necessária aqui, ele só colocou as bordas, né? Então, vamos lá. Então, pessoal, o que que acontece? Vocês vão ver que na primeira linha, ó, na primeira linha, tá mesclado, tá? Não tá tudo junto. É uma linha para Araras Informática e uma linha para Rua São Francisco. Então, seleciona tudo e mescla, tá? A mesma coisa, Rua São Francisco de Assis, seleciona tudo e mescla ela também. Aí, no nosso caso, vocês vão aplicar aí a borda, né? Então, se a gente for ver aqui, é uma borda espessa, né? Então, seleciona e aí a gente aplica a borda espessa, externas espessas, tá? Ficou mais pesadinha aqui. Eu apliquei todos, tá certo. Aí, pessoal, se a gente olhar do lado, aí tá aqui onde tem número, nome, salário bruto, INSS, tá tudo aplicado, né? Então, selecionou. Então, primeiro ele aplicou todas as bordas, ó, todas as bordas, para ele fazer os quadradinhos. Depois, ele aplicou a borda espessa. Então, seleciona, e aí você vai lá e aplica a borda espessa, tá? Que aí fica o... E aqui você pode colocar uma borda espessa também, se você quiser. Pronto. Tudo bem até aqui? Oxi, calma. Não, calma aí. Tô com um pouco de dificuldade para mesclar, porque eu aperto para mesclar as duas, tipo, juntar as duas, ele não vai. Não, mas não é para juntar as duas, por conta que você tem vários conteúdos. Primeiro você vai mesclar a linha de cima e depois você mescla a linha de baixo. Tá mesclagem separada, não tá tudo junto. Ah, entendi. Ah, merda, fiz isso. Pronto. Mesclar, centralizar. Na terceira linha eu também mesclo? A terceira linha também pode mesclar. É que eu não mesclei aqui porque eu coloquei um menos e um mais aqui, né? Onde tava. Então, eu não mesclei. Entendi. Agora dá pra ir. Agora deu para ir? Posso continuar? Júlio, você tá acompanhando? Tô. Pode Tá, ir. posso ir? Pode. Então, vamos lá. Beleza, aqui tá. Então, vamos lá no Word. Então, colocamos as formatações, então tá certo. Aí, aqui no item C, né? Formate condicionalmente com fonte azul, negrito, os valores cujo salário líquido seja maior que 500. Então, isso aqui é novidade para vocês, tá? Então, vamos lá. Formate condicionalmente. Então, deixa eu deletar essa aqui. Então, vamos lá, pessoal. Sempre quando a gente tiver escrito formatação condicional, o que eu preciso que vocês prestem atenção, tá? Que nem tá aqui, ó. Formate condicionalmente com fonte azul e negrito os valores cujo salário líquido, tá vendo? Tá escrito salário líquido. Ou seja, a coluna salário líquido seja maior que 500. Então, nós vamos lá, vamos selecionar apenas os valores, tá, pessoal? Vocês não vão selecionar o título salário líquido. Vocês vão selecionar apenas os valores, tá? Seleciona apenas os valores da coluna salário líquido. E aí, aqui, ó, nós temos página inicial. Se vocês forem olhando, fonte, alinhamento, número. Do lado dos números, nós temos os estilos. Vocês vão vir aqui, ó, formatação condicional, tá? Clica lá em formatação condicional. No nosso caso, a gente vai utilizar já logo esse primeiro, que é regras de realce das células. E aí, no nosso caso, é maior do que, tá? Então, nós vamos utilizar formatação condicional. Regras de realce é maior do que, tá? Quando a gente clica é maior do que, ele abre a caixinha de diálogo.
Esse valor que ele está jogando aqui, pessoal, é que ele fez uma média de todos os valores que nós temos na coluna. No nosso caso, lá está falando é maior que 500. Então, vocês vão apagar o valor que está escrito ali, deixa só o RS e vocês vão digitar 500, tá bom? Aqui. E do lado, pessoal, vocês vão ver o seguinte, se vocês clicarem na setinha de expansão, ele aparece preenchimento com vermelho, com amarelo, com verde, nananã, não tem nenhuma opção de azul. Então, nós vamos vir aqui, ó, formato personalizado. Então, ele vai abrir a caixinha de diálogo para a gente também. Então, lá pede negrito, então vocês vão clicar no negrito e pede a cor azul, tá? Então, tá aqui, ó, debaixo do negrito, vocês vão ver que tá escrito cor, tá escrito automático, vocês vão procurar a cor azul, tá? No caso, eu peguei o meu azul aqui e vou aplicar OK, tá? Feito isso, então, coloca 500 aqui, aí vocês vão vir em formato personalizado, vão colocar negrito e vão escolher a cor, que é a cor azul, tá? OK. OK, beleza, ele deixou grifado, né? Então, onde são os salários líquidos acima de R$500. Então, tá grifado de azul, igual eu pedi para ele fazer. Gi, eu esqueci, não era assim que tinha que fazer. Como que eu faço? Seleciona, vai lá na formatação condicional, limpar regras, tá? Limpar regras das células selecionadas, voltou, apagou toda a formatação condicional. Então, vou fazer de novo. Seleciona, vai lá na formatação condicional, regras de realce das células é maior do que, e aí no meu caso, aqui no lugar de 688 tem que colocar 500, então apaga e digita 500, e aí aqui no preenchimento nós vamos em formato personalizado, aí vamos clicar no negrito e escolher a cor que eu quero, né? Azul. Aí vocês que veem a cor do azul que vocês querem, tá, pessoal? Azul. Pronto, OK. Prontinho, tá? Ficou selecionado, então aí eu já sei que os salários acima de R$500 estão escritos em azul, tá? Tudo bem com relação, então, à regra de formatação condicional? Ok, professor. Ok? Pra mim, sim. Foi tranquilo? Paulo, Júlio, Yasmin. Tá. Júlio, e você? Tranquilo, Gislaine. Tá. Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Tá aqui. Agora, vamos ver aqui, né? Então, no caso, já fizemos a formatação condicional. Depois, no outro, no D. Classifique a planilha por ordem decrescente de salário líquido. Então, vamos lá. Então, quando eu falar em classificar a planilha, pessoal, então nós vamos selecionar, né? Então, o título aqui eu não preciso, nós vamos pegar desde o número, né, da coluna número, até o valor 644,91. Selecionei tudo, volto, tá, pessoal? Venho aqui, então, ainda na página inicial, então a gente tem fonte, alinhamento, número, estilo, células, edição, tá? A gente vem aqui, ó, classificar e filtrar. E aí, aqui eu venho em classificação personalizada, tá? Classificar e filtrar, classificação personalizada. Aí, eu venho aqui, classificar por. Aqui, aparece todas as colunas que eu tenho, tá? No caso, lá, eu estou pedindo para classificar por salário líquido. E aí, eu estou pedindo para classificar em ordem decrescente. Decrescente é do maior para o menor, tá? Então, aí eu venho ordem, então do menor para o maior, não. Aqui vai aparecer os menores salários para os maiores. Eu quero que ele mostre do maior para o menor, tá? E coloco OK. Então, ele faz a inversão para mim. A pessoa que ganha mais como salário é a Maria, que ela ganha 932,08. E a Helena é a pessoa que ganha menos, que ganha 443. Vou fazer de novo, tá? Seleciona, então, a nossa tabelinha. Não peguem onde está escrito Araras Informáticas, Rua São Francisco, tá? Apenas o conteúdo mesmo. Selecionei. Aí eu venho, então, em classificar e filtrar. Venho em classificação personalizada. Então, abre a caixa de diálogo para mim. Eu vou selecionar, então, classificar por salário líquido, tá? E aí, aqui, a tendência dele é fazer do menor para o maior. Ou seja, do salário menor
para o maior salário. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou escolher do maior para o menor, tá? E ok. Aí, no nosso caso, ele faz a classificação para a gente, né? Então, quem recebe o maior salário, ele coloca em primeiro lugar, e aí ele vem vindo em ordem decrescente. Certo até aqui? Certo. Então, vamos lá. E agora, o último item que estava lá, né, no nosso documento, que é para fazer gráfico, né? Então, faça um gráfico de colunas, com as colunas nome, salário bruto e salário líquido, tá? Então, são 3 colunas. Então, o que é que nós vamos fazer, pessoal? Então, primeiro eu seleciono o nome, tá? A primeira coluna que eu vou utilizar. Seguro a tecla Ctrl do meu teclado. Aí, eu seleciono o salário bruto. Cuidado para vocês não pegarem nenhum espaço em branco, que senão dá erro, tá? E aí, eu vou lá no salário líquido. Depois que eu selecionei as 3 que eu vou utilizar, eu solto o Ctrl, tá? Então, eu vou utilizar as 3 colunas. O nome, salário bruto e salário líquido. Para eu conseguir selecionar 3 colunas, eu seguro o Ctrl, tá? Aí, no nosso caso, eu vou lá em inserir gráficos, né, ó. Então, inserir gráficos. Aí, no caso, é o gráfico de coluna, eu vou utilizar a coluna 2D, tá? Então, ele apareceu para mim aqui o nosso gráfico. Opa! Aí, pessoal, como título do gráfico, vocês vão colocar aí funcionários. Aí 2 pontos. Aí você vai colocar salário bruto versus, que é o X, né? Salário líquido. Aí vocês podem fazer a formatação, né? Utilizando os estilos do gráfico que aparecem aqui pra gente, né? Então, os estilos estavam aparecendo aqui, fica no design gráfico. Opa! Não tá selecionado o meu gráfico, desculpa. Design gráfico. Aí aqui aparecem os estilos que a gente pode estar escolhendo, né? Que nem no meu caso, eu vou escolher esse daqui, por exemplo. Selecionei, né? Peraí, deixa eu diminuir o zoom. Aqui. Então, eu selecionei, aí aparece aqui do lado os valores do salário, o nome dos meus funcionários. Ah, Gi, eu quero invertido, eu quero outro. Então, seleciona, e aí eu volto em design gráfico e escolho o outro, tá? Que nem esse daqui. Por exemplo, aí vocês vão falar para mim assim, ô Gi, mas juntou os valores, vocês estão vendo que juntou os valores aqui, pessoal? O que que acontece, tá? Infelizmente, como as colunas estão uma do lado da outra, ele faz essa junção mesmo. Aí a gente teria que estar escolhendo um gráfico que o valor aparece jogado para cima, assim, ó, tá? Aí ele aparece os valores certinho pra gente. Tudo bem? Deixa eu tirar o meu zoom. Hoje o meu tá dando um erro. Você deve estar pegando algum espaço em branco. Pior que eu não tô, ele tipo só tá aparecendo os nomes. Tá, eu já vejo. Só um minutinho, tá? Tá. Pessoal, tudo bem até aqui então? Alguma dúvida? Deixa eu ver que tem um chat aqui que eu acho que alguém mandou. Sala 05, ok. O Paulo falou boa noite. Pessoal, ninguém tem dúvida? Deixa eu parar a gravação.